Abramos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Nós estamos expondo este Evangelho e nós estamos ainda na primeira parte, na introdução do evangelista, quando Marcos ele tem o intuito de mostrar os três grandes eventos que antecederam o ministério de Cristo. Atos, capítulo 1, nós já vimos até o verso 8, João Batista, vimos depois versos de 9 a 11, o batismo, e agora nós veremos a tentação de Cristo. São apenas 2 versículos, verso 12 e verso 13. Marcos 1, 12 e 13. Portanto, são 2 versículos, mas que muito têm a nos ensinar sobre o ministério de Cristo. Diz assim a palavra de Deus: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos muito pelo ministério, pela vinda do Senhor Jesus e pelo significado que isso traz para a nossa vida. Nós te louvamos, ó Senhor, porque podemos entender qual o propósito da vinda de teu Filho, porque foi necessário que o próprio Deus, Deus Filho, ele se esvaziasse de sua glória e viesse a este mundo como homem, semelhante a nós, excetuando o pecado. E, ó Deus, exercesse este ministério sacerdotal, consequentemente profético e real. Ó Deus, nós te louvamos por isto e pedimos para que o Senhor coloque em nós mais uma porção e entendimento do que significa de fato esta obra de Cristo e, sobretudo, ó Pai, a submissão do nosso Senhor a Ti. É no nome dele que nós pedimos, Pai. Amém. Meus irmãos, a tentação de Jesus não é um evento que tem início e fim, no sentido de que o Senhor foi ali para o deserto, mais para o interior do deserto, e ali então ele foi tentado por Satanás, e ao final então não houve mais nenhuma perseguição ou manifestação ou tentação do inimigo. Portanto, o que nós temos aqui poderia ser dito como o início do período em que Satanás iria confrontar o Senhor. Então, a tentação de Cristo marca o momento em que Satanás agora vai se voltar completamente contra o Senhor, de alguma forma tentando destruir o seu ministério, destruir a sua vida. Por isso que, ao olhar para a tentação de Jesus, nós precisamos compreender claramente que o que nós temos aqui é a manifestação de Jesus homem. Nós temos a manifestação da humanidade de Cristo, onde de fato o Senhor é aquele que veio como homem. A doutrina das 2 naturezas de Cristo fala que ele era e é verdadeiramente Deus, ele era e é 100% Deus. Portanto, esta característica divina não foi retirada do Senhor, mas foi preservada, como está sendo preservada até hoje. Por isso, quando nós lidamos com o Senhor Jesus em qualquer esfera, nós precisamos entender que estamos lidando com Deus Filho. Então, tudo aquilo que se aplica, sempre tenho repetido isso para os irmãos, tudo aquilo que se aplica ao Pai, se aplica ao Filho, se aplica ao Espírito Santo. Mas as 2 naturezas de Cristo, a doutrina das 2 naturezas de Cristo, mostram que ele também veio como 100% homem. Então nós não podemos olhar para Cristo como um homem divino ou um Deus humano, mas alguém, uma única pessoa,
que possui as duas naturezas. Este talvez seja um dos grandes mistérios que nós temos na revelação das Escrituras. Quando nós não conseguimos, a nossa lógica não consegue compreender cabalmente isto, mas as Escrituras nos revelam que Cristo, ele esteve entre nós como uma pessoa com duas naturezas distintas, duas naturezas que não se misturam, duas naturezas onde não tem a sobreposição de uma sobre a outra, onde nós temos ali 100% homem, mas também 100% Deus Todo-Poderoso. E é claro que aqui, quando nós olhamos para a tentação de Jesus, nós vamos perceber que aqui ele está sendo testado, ele está sendo tentado como homem, ele está sendo tentado como ser humano. E aí é impressionante, irmãos, quando nós entendemos a doutrina da humilhação de Cristo, até que ponto o Senhor se humilhou. Os irmãos imaginam o Deus Todo-Poderoso, Deus Filho, agora encarnado, e ele se submete ao inimigo, ele se submete a Satanás, para que Satanás venha tentá-lo. E de fato, irmãos, quando nós entendemos a profundidade e a complexidade disso, nós vamos perceber até que ponto Cristo chegou para nos salvar. Então, o que nós encontramos aqui é o Cristo homem, e Cristo deveria experimentar toda a luta humana, deveria experimentar todas as dificuldades humanas. Cristo deveria experimentar toda a nossa fraqueza enquanto ser humanos. Então, nesse sentido, o Senhor, ele se submete à tentação de Satanás. E mais uma vez eu digo, irmãos, como entender isto? Como entender esse processo? Como entender essa situação? É quando nós vamos entender o amor de Deus e até que ponto Cristo nos amou para se submeter a uma situação como esta. E é interessante porque Marcos, ele utiliza um verbo aqui que é traduzido por impeliu, e ele foi impelido pelo Espírito Santo. Então, a ideia aqui é que Jesus, que já estava no deserto, porque os irmãos se lembram que João Batista, ele estava batizando no deserto, no Rio Jordão. Então, o Senhor Jesus, ele já estava lá. O que acontece é que após o batismo, então os irmãos se lembram de domingo passado, quando nós vimos a manifestação humana, a manifestação que cumpre a justiça de Deus, em Cristo sendo reconhecido como o sumo sacerdote, ali após o batismo de João Batista. Então o significado do batismo de João Batista foi demonstrar Cristo como sacerdote. Agora, após o batismo, nós percebemos o Espírito Santo impelindo, como que conduzindo com firmeza o Senhor para o interior do deserto. Então, Cristo já estava no deserto, mas o lugar onde ele estava havia muitas pessoas, João Batista estava pregando, era mais ou menos tranquilo. Aí então o Espírito Santo o compele, o leva para uma solidão profunda. E é interessante porque Marcos faz questão de ressaltar que o Senhor, que estava sendo tentado por Satanás, ele estava com as feras. Então vejam, Cristo então é conduzido para um lugar de solidão, para um lugar de abandono, para um lugar de desolação, onde ele vivia ali o perigo das feras, onde ele poderia encontrar, e nessa época a Palestina ainda tinha esse tipo de animal, era muito comum em algumas regiões ali. Ele poderia se deparar com um leão, ele poderia se deparar com um urso, ele poderia se deparar com uma fera perigosa, serpentes, ele poderia se deparar com vários animais. Portanto, nos dá a ideia de que o Senhor, ele foi ali para vivenciar a solidão, o abandono e o perigo. É claro que nesse sentido,
como nós encontramos e sabemos do fato de que Jesus estava ali como homem para experimentar a nossa fraqueza, mas também ali estava a presença de Deus, do Deus Filho. É por isso que Marcos também nos diz que os anjos também serviam ao Senhor. Isso é um contraste interessante, porque no que diz respeito à humanidade de Cristo, nós vamos encontrá-lo então nesta condição, mas ele também era Deus, e como Deus então, os anjos vêm servi-lo. Os anjos vêm servi-lo na sua natureza humana, porque os anjos não precisam auxiliar Deus em absolutamente nada, mas temos ali a presença do Senhor e os seus anjos servindo ali ao Filho, naquele lugar onde ele estava passando 40 dias sem comer e sem beber. 40 dias. Portanto, o que nós temos ali é a figura da desolação humana. O que nós temos ali, como eu disse, é o início deste longo período que se encerra na cruz, quando Satanás não iria dar descanso ao Senhor. Onde Satanás iria por todos os modos tentar destruir a obra do Redentor. É interessante, como eu disse no iniciozinho, na introdução desse sermão, nós não podemos olhar a tentação de Cristo como o único momento em que Satanás, ele começou a assediar ao Senhor e tentar destruí-lo. Porque no capítulo 1 mesmo de Marcos, no verso 21, o Senhor já vai se deparar com o endemoniado de Cafarnaum. E os irmãos percebem na leitura dos evangelhos como endemoniados iam ao encontro do Senhor, como eles estavam presentes ali, e sem dúvida nenhuma, era uma das muitas maneiras que o diabo tinha, de alguma forma, de tentar ao Senhor, de tentar destruir o seu ministério, de tentar destruir o seu trabalho. Nós poderíamos dizer que Satanás estava no encalço de Cristo, no encalço do Senhor, tentando de todas as formas desviá-lo do caminho que havia sido traçado na eternidade. Então, nós vamos perceber que, mesmo após a tentação no deserto, Satanás ele continua. E é interessante porque, quando nós olhamos lá para a última Páscoa do Velho Testamento, ou seja, quando o Senhor institui a ceia, as Escrituras nos dizem que Satanás entra em Judas. Então, Judas, quando vai entregar ao Senhor, ele está endemoninhado. A questão é que nós achamos que só está endemoninhado aquele que pula, baba, grita, dá pulos e faz escândalo. Não. Satanás entrou, se apossou de Judas, Judas ficou possesso pelo inimigo, ficou possesso por o próprio Satanás entrou em Judas, e a reação dele, ele simplesmente se levantou discretamente e saiu. E percebemos nesse sentido que Satanás estava de todas as formas tentando destruir o ministério de Cristo. Só que Satanás, como nós sabemos, e como muito bem disse João Calvino, Satanás é ministro de Deus para o cumprimento da sua vontade. Nós não temos dois reinos, onde de um lado está Jesus e do outro Satanás, e numa batalha de igual para igual. Nós não estamos aqui numa queda de braço entre Cristo e Satanás. Não, Satanás está submisso ao Senhor. Ele, no seu coração maligno, tentava de alguma forma destruir o ministério de Cristo. Mas ele estava debaixo da soberania do Pai. Então, quando ele entra em Judas e vai então entregá-lo, possivelmente Satanás naquele momento estava vibrando, porque finalmente iria matar aquele que viera para cumprir a redenção do Senhor. Mas na verdade, tudo se cumpre conforme a vontade do Pai. Mas, do ponto de vista histórico, do ponto de vista humano, nós podemos perceber que lá na última ceia, lá naquele momento, Satanás entra em Judas para destruir. Então, ao longo da vida de Jesus, como eu disse para os irmãos, temos Satanás no encalço do Senhor. Mas voltando novamente para a tentação de Jesus no deserto, nesses dois versos, que são tão pequenininhos, quando comparados, por exemplo, a Mateus ou a Lucas, capítulo 4,
Nós poderíamos, olhando para esta narrativa de Marcos, nós poderíamos perguntar o seguinte: como é que nós podemos compreender essa tentação? O que está por trás desse evento? Será que existe algo mais do que simplesmente Satanás tentar ao Senhor? É claro que sim, irmãos. E eu quero começar expondo, dizendo que esse evento na vida do Senhor Jesus, essa tentação, e nós encontramos vários paralelos no Velho Testamento, ou seja, de fato, vamos encontrar no Velho Testamento algumas tipologias que apontam para este momento da vida do Senhor. Talvez o primeiro que nós poderíamos citar aqui é o fato de Jesus ter passado 40 dias no deserto sem comer e sem beber. Interessante, porque quando nós olhamos, por exemplo, para Moisés, lá no Sinai, quando ele está prestes a ter em suas mãos a lei do Senhor, quando ele está prestes a ter em suas mãos a vontade de Deus, as Escrituras nos dizem que Moisés passa 40 dias sem comer e sem beber. Ele estava no deserto, ele estava prestes a receber a lei, e ele passa então a mesma quantidade de dias sem comer e sem beber. O que falar do profeta Elias? Quando Elias estava fugindo ali de Jezabel, a palavra de Deus nos diz que um anjo vem, dá alimento a ele, ele come, e com aquele alimento ele vai para o Monte Horebe, pelo deserto, e o tempo de jornada são exatos 40 dias sem comer e sem beber. Tanto Moisés quanto Elias, Moisés que representa a lei, Elias que representa os profetas, temos na vida dessas pessoas a representação das Escrituras sagradas. Nós temos ali estes homens passando 40 dias no deserto, sem comer e sem beber. O que falar, por exemplo, de Noé? Quantos dias foram o dilúvio? 40. E é interessante porque, quando olhamos para Noé, o dilúvio representava, era um tipo de batismo que eles estavam passando. Obviamente, esse batismo ele era duplo, porque ele trazia a graça do Senhor, quando a arca estava sobre a água, e trazia o juízo do Senhor contra aqueles que foram imergidos, que foram submersos, e receberam ali a cólera do Senhor. 40 dias. Agora, irmãos, existem outras tipologias que são mais profundas. Por exemplo, quando nós olhamos para Israel, quando sai do Egito, as Escrituras Sagradas dizem que eles vão passar pelo Mar Vermelho. E o que é o Mar Vermelho? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, nos diz que a passagem pelo Mar Vermelho foi um batismo. Novamente, Deus manifesta a sua graça ao seu povo e manifesta o seu juízo contra os egípcios. Os egípcios foram submersos na água, tipificando o juízo de Deus. E nós encontramos ali o povo do Senhor passando com os pés enxutos, vivenciando a graça do Senhor. Por isso, meus irmãos, não há nenhuma dúvida de que o povo que passa por esse batismo, e aí a pergunta é, para onde que Israel vai no momento logo após a passagem do mar? Eles vão para o deserto. Da mesma maneira, encontramos ali uma tipologia de Cristo, porque quando o Senhor ele é batizado, imediatamente ele também vai para o interior do deserto. E no deserto, Israel passou por 40 anos. E no deserto, esta geração que passou pelo Mar Vermelho, excetuando 2 homens, Josué e Calebe, eles morreram no deserto. Eles sucumbiram no deserto. Eles falharam diante do Senhor. E portanto, por 40 anos, Deus então vai matando este povo, vai eliminando este povo, fazendo com que um novo povo, renovado pela graça do Senhor, entre na terra
prometida. Portanto, o que nós podemos dizer aqui, sem nenhuma dúvida, é que Israel passou pelo batismo do Senhor com respeito ao nome de Moisés, e quando entra no deserto, eles falham, eles sucumbem ali, eles morrem. Mas quando nós olhamos para Cristo, logo após o batismo, vejam a tipologia, também Cristo vai para o deserto, mas o que nós encontramos ali é o Senhor vencendo a tentação. Cristo sai do deserto vencedor. Cristo, ele não é prostrado ali por força do inimigo, nem por causa do pecado, mas o Senhor, ele sai vitorioso. Mas, irmãos, existe uma tipologia que eu considero ainda mais profunda do que esta de Israel no deserto. E eu acredito que a comparação mais profunda, mais significativa, é aquela que fazemos entre Cristo e Adão. Irmãos, essa comparação, ela nos mostra como Deus é gracioso em transformar as mazelas humanas, como Cristo de fato é capaz de transformar as nossas derrotas. Quando nós olhamos para Adão, Adão estava onde? No deserto? Não. Adão estava no jardim das delícias do Senhor. Adão, ele vivenciava perigo diante das feras? Não. As Escrituras dizem que Adão tinha domínio absoluto sobre todos os animais que ali conviviam. Portanto, Adão estava naquilo que Deus havia preparado como deleite para o povo do Senhor, aquilo que Deus havia preparado para a felicidade, para a alegria do Senhor, onde ele estava diante da criação, uma criação santa, pura, sem nenhuma marca do pecado, onde Adão ele exercia ordem sobre os animais de grande porte, sobre aqueles que hoje são considerados como grandes feras. Eu imagino, irmãos, Adão, por exemplo, poderia nadar no mar com muita tranquilidade, e nenhum tubarão, nenhum animal poderia vir para comê-lo, porque ele exercia autoridade sobre todos eles. E foi nesta condição das delícias do Senhor, do jardim, da presença de Deus, tendo todo o domínio sobre a criação, foi neste momento, neste lugar, que Adão, o nosso primeiro pai, ele cedeu à tentação de Satanás. Foi ali que ele caiu. Foi ali que ele não resistiu à palavra da serpente. Foi ali que Adão, o nosso pai, nos tirou do jardim das delícias do Senhor e nos colocou a todos nós no deserto da desolação, no deserto da hostilidade, no deserto que é dominado pelo pecado. Foi isso que Adão fez. Ele saiu da presença do Senhor e foi banido para o deserto do pecado, de uma criação que agora se hostiliza contra ele. Até mesmo para ganhar o seu sustento, ele deveria derramar o suor do seu rosto. O trabalho se tornaria algo para ele penoso, como o trabalho é penoso para todo aquele que não ama a Cristo. Quando nós percebemos irmãos, pessoas que reclamam do trabalho, que reclamam o tempo todo, que eu estou trabalhando muito, você pode ver, ele não ama Cristo. Ele ainda está nessa condição da maldição de Deus sobre Adão. E nesse sentido, podemos perceber esta passagem do nosso primeiro pai, que estava no jardim, na presença do Senhor, dominando a criação, e agora é banido para o deserto. É por isso que Cristo, ele vai para o deserto.
É por isto que Cristo, Ele vai se submeter, sobretudo, à hostilidade das feras. Ora, por que Marcos, ele enfatiza aqui que ele estava com as feras, ele estava com os animais perigosos, ele estava com os animais que ofereciam perigo à sua vida, para demonstrar todo o legado, toda a herança de Adão. Por isso o Senhor vai para aquele lugar, se submetendo aos perigos, porque o Senhor, Ele vai nos tirar da condição do deserto, Ele vai nos tirar da condição em que a criação é hostil contra o homem, e o Senhor Jesus vai fazer o caminho de volta. Ele vai colocar o povo de Deus novamente para o jardim, novamente para uma criação redimida, novamente para o domínio do homem sobre a criação. É por isso, irmãos, que no final de tudo, quando Deus julgar todas as coisas, quando Cristo julgar a todos os seres humanos, os eleitos de Deus vão habitar esta terra também, e vai habitar na criação do Senhor, tendo domínio sobre todas as coisas. Ou seja, é o retorno do deserto para o jardim das delícias do nosso Deus, da presença do Senhor e no domínio da criação. Pode existir maior beleza do que isto? Numa situação que nós lemos tantas vezes nas Escrituras, mas não entendemos a profundidade daquilo que de fato está acontecendo no que diz respeito às questões espirituais, às questões daquilo que traz implicações abençoadas sobre a nossa vida. E nós poderíamos resumir da seguinte maneira: o primeiro Adão nos tirou do jardim e nos colocou no deserto. O segundo Adão nos tirou do deserto e nos colocou no jardim. Por isso, irmãos, nós precisamos entender o que Cristo passou e ao que Ele se submete para nos trazer a alegria do Senhor. Meus irmãos, como nós desvalorizamos a obra de Cristo quando nós temos uma vida cristã tão distante daquilo que as Escrituras nos ensinam. Quantos aqui, hoje, se lembrou de Cristo como aquele que virá levar a sua igreja? Qual foi a última vez que você vibrou dizendo: ó Cristo amado, Tu has de vir para nos levar, iremos para a Tua presença, meu Senhor, literal, os meus olhos poderão contemplá-lo, poderão contemplar a magnitude do Senhor em toda a sua potência, nós viveremos por toda a eternidade. Qual foi a última vez que você se alegrou com isso, chorou e se emocionou? Ah, irmãos, nós precisamos ser mais crentes, ser mais do céu, nós precisamos ser mais do jardim, e ter cuidados para não se apegar a esse deserto de desolação, de bestas feras, no lugar onde o pecado nos conduziu. Porque o Senhor fez isto, mas para que o Senhor nos tirasse do deserto, para nos colocar no jardim, Ele padeceu. E o padecimento do Senhor não foi só no momento da cruz. O padecimento do Senhor não foi na humilhação dos líderes religiosos daquela época. O padecimento do Senhor não acontece, não inicia aqui na tentação. O padecimento do Senhor começa quando Ele, o Deus Todo-Poderoso, o Filho Eterno, que por toda a eternidade estava em comunhão com o Pai, o Filho por meio de quem todas as coisas foram criadas, o Filho que é reconhecido como a palavra viva de Deus, se tornou uma célulazinha
no ventre de uma mulher. Esta é a humilhação do meu Senhor, para que a minha vida miserável fosse retirada da miséria do deserto, para retornar, é um retorno, para retornar aos jardins da delícia do Senhor. Agora, meus irmãos, quando nós entendemos estes, porque o que nós estamos falando aqui são os paralelos entre a tentação de Cristo como o cumprimento das tipologias do Velho Testamento. São tipologias que apontam para o Senhor, que nos fazem lembrar daquilo que o Senhor fez, e no caso de Adão, não é uma tipologia, mas é um contraste muito grande. Nós vamos perguntar, então, qual foi o motivo da tentação de Cristo? Efetivamente, o que esta tentação tem a ver com a minha vida? Quando nós lemos, e logo o Espírito impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos o serviam. É interessante ressaltar aqui, irmãos, que embora Mateus e Lucas, eles tenham aqueles 3 momentos, não é, das perguntas que Satanás faz. Eles que falou a respeito de transformar pedras em pães, do Senhor saltar do pináculo do templo e do Senhor se prostrar e adorar a Satanás. Às vezes nós temos a impressão que o Senhor, ele passou ali 40 dias sozinho, orando, e no finalzinho Satanás vem tentá-lo. Mas, irmãos, é impressionante, porque a maneira como o evangelista constrói, ele nos mostra que Jesus foi tentado nos 40 dias. Ele diz, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Foram 40 dias onde o Senhor passou fome, sede, onde ele fisicamente estava debilitado, e Satanás, no seu encalço, tentando ao Senhor, tentando destruí-lo. A pergunta que nós fazemos é: por que isto? Qual é o significado desta tentação de Cristo para a nossa vida? Irmãos, eu creio que o primeiro significado que nós encontramos é aquilo que nós lemos em Hebreus capítulo 4, verso 15. Esse texto nós lemos no domingo passado, mas eu quero ressaltar hoje apenas o verso 15 do capítulo 4 de Hebreus, quando diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. O que o autor de Hebreus está dizendo é que o Senhor, ele se submete a isto, porque o Senhor deveria experimentar todas as fraquezas humanas. Cristo deveria experimentar na sua carne a luta que nós temos contra o pecado. Porque o verdadeiro crente é aquele que luta diariamente contra o pecado. E nós sabemos que isto não é fácil. Lutar contra o pecado não é fácil. Até porque nós precisamos compreender que o pecado, ele não se manifesta apenas naquilo que choca a humanidade, choca a igreja, choca todas as coisas. Os irmãos sabem que nós vamos começar, já iniciamos uma campanha aqui, onde cada marido é pastor da sua casa, onde cada marido instrui os seus filhos no temor do Senhor, onde cada marido deve conduzir a sua esposa e os seus filhos. Obviamente, existem situações em que algumas irmãs são casadas com homens que não são crentes. Nesse caso, a própria irmã assume esse papel junto aos seus filhos. E quando nós não fazemos isto, quando nós não pastoreamos a nossa família,
Quando nós abandonamos aos nossos entes queridos, quer seja por ministérios formais na igreja, quer seja por um trabalho desenfreado, louco, quer seja por uma entrega à humanidade, eu quero me entregar à humanidade, eu quero me entregar à sociedade, seja o que for, nós pecamos. É por isto que a luta contra o pecado é algo que lacera, é algo que nos move ao sofrimento, à dor. E o meu Senhor sabe o que é isto. Você sabia que a dor da tentação e a dor da luta contra Satanás, Cristo experimentou na sua própria pele? É por isso que o autor de Hebreus diz que Cristo é o nosso sumo sacerdote. E ele diz no verso 16 que nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, para acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que o autor de Hebreus está dizendo? Cristo é o nosso sumo sacerdote, mas não apenas porque ele foi designado para isto, mas porque ele também conhece o que nós somos, conhece a nossa dor. É por isso que na nossa luta contra o pecado, Cristo sabe exatamente o que isso significa, o nosso Senhor sabe. É por isso que nele, quando Ele intercede por nós, quando Ele concede da sua graça, nós temos acesso ao Pai, através de Cristo, porque Ele é solidário a nós. É por isso que existe uma diferença quando você está no velório de um pai que perdeu seu filho. E você chega lá e nunca passou por uma situação semelhante. Você vai dizer, olha cara, firme aí, fica firme, né? Vai passar. É diferente quando alguém chega e se aproxima e diz assim, amigo, eu já passei por isso. Eu também perdi um filho. Eu posso imaginar a dor que você está sentindo. É diferente. Cristo não é como o primeiro que nunca experimentou a dor e chega lá e tenta consolar. Cristo é o segundo que passou pela dor e diz, meu filho, eu conheço a tua dor. E é por isso que Cristo, quando Ele se submete à tentação, quando Ele é tentado por Satanás, irmãos, que coisa mais absurda, o Senhor da glória sendo tentado pelo imundo. Ele faz isto também para fazer com que todos nós sejamos vencedores. Hebreus capítulo 2, talvez ainda na mesma página, a partir do verso 14 até o verso 18, o autor de Hebreus, se referindo às tentações de Cristo, veja o que ele diz. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. O socorro do Senhor não está para os anjos, o socorro do Senhor está para aqueles que são filhos de Abraão pela fé. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Você entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã?
A tentação de Cristo é muito mais profunda do que nós imaginamos. A tentação de Cristo ocorre porque Ele veio para nos livrar da morte. A tentação ocorre porque Ele veio fazer propiciação pelos pecados do povo de Deus. A tentação veio para que o Senhor, como Todo-Poderoso, viesse a nos socorrer em nossas tentações. É por isso que o apóstolo Paulo diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, agora preste atenção no que Paulo diz lá em 1 Coríntios: juntamente com a tentação vos sobrevirá livramento. É por isso que nós estamos aqui. Meus irmãos, nós não estamos aqui, nem vamos para o céu pela nossa própria força. Nós estamos aqui e vamos para o céu porque Cristo nos conduzirá como um ato de amor a nós. Eu experimentei isto. Eu sei o que você passa. Conte comigo nestes momentos. É isso que Cristo diz para todos nós. Às vezes, como crentes, nós achamos que no momento da tentação nós estamos tão sozinhos e parece que estamos ali num corredor sem saída, e de um lado estamos nós e do outro está Satanás, e ele vem para nos destruir, nos tentar. Isso não é verdade. Neste momento, no momento da luta, no momento em que estamos ali lutando contra o pecado, Cristo está conosco. E mesmo que venhamos a cair, mesmo que venhamos a pecar, Ele nos socorre e Ele nos purifica de todo o mal. É por isto que o sofrimento de Cristo é a minha delícia na presença do Senhor. É por isso que a humilhação de Cristo é eu recebendo toda a honra pelo fato do Espírito Santo habitar em mim e eu ser conduzido nessa jornada. Foi por isto que o meu Senhor foi tentado. Foi por isto que Ele ali fraco fisicamente. Ora, você imagina alguém 40 dias sem comer e sem beber, e ali era um homem, 100% homem. Não havia nenhum auxílio divino nas duas naturezas de Cristo, não havia na pessoa de Jesus Cristo, não havia nenhum auxílio, por menor que fosse, da sua divindade, porque se isso acontecesse, perderia o sentido. O Senhor sofreu como você sofreria no deserto, passando 40 dias sem comer e sem beber, sendo espizinhado por Satanás, e os irmãos imaginam como Satanás assim o fez. Cristo fez isto para sentir a nossa dor, se solidarizar conosco e nos conduzir com amor. É por isso que crente, meus irmãos, não perde salvação. Ah, pastor, mas eu vou pecar. Crente não perde salvação. Ah, pastor, mas eu não sei, o mundo está difícil. Crente não perde a salvação. Porque a garantia não sou eu. Como dizia uma propaganda antiga e engraçada, não é? Quando um paraguaio mostrava ali um DVD e a pessoa perguntava: escuta, mas qual é a garantia desse aparelho? Mira, a garantia sou eu. Nenhum crente vai dizer isso. Nenhum crente vai mencionar isto. A garantia não sou eu. A garantia não sou eu. A garantia é o meu Cristo, que me ama e sabe do meu padecimento contra o pecado, como é difícil. E Ele vem para nos ajudar.
Mas há também uma outra lição preciosa na tentação de Cristo, e isso nós encontramos em Lucas, capítulo 4, versos de 1 a 13. Salte lá para Lucas, capítulo 4, versos de 1 a 13. Quando nós temos aqui o mesmo assunto, que é a tentação de Cristo, assim como foi em Hebreus. E a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 4, de 1 a 13, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito. Está escrito. As Escrituras sagradas dizem: não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, pois ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, irmãos. Como é que o imundo pode se referir com estas palavras ao Deus Filho Todo-Poderoso? Ele fez isto porque Deus Filho se humilhou por nossa causa. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito. Está nas Escrituras. Está na palavra de Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse... E aí o diabo, como é muito sabidinho, ele disse: tá bom, então se a discussão aqui é pela Bíblia, então vamos usar a Bíblia. Se a discussão é pelas Escrituras, vamos usar as Escrituras. Se a questão aqui é a palavra de Deus, sem problema, vamos usar a palavra de Deus. E ele disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Quem está falando agora é o imundo, é Satanás, é o inimigo. O inimigo usando as Escrituras. Irmãos, é isso mesmo que você está vendo. O diabo, Satanás, usando as Escrituras sagradas. E ele diz assim, verso 10: porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E acrescenta, espere um pouco, Senhor, ainda mais um pouco da porção das Escrituras. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E agora? Agora é Bíblia. Agora é Escritura. Será que o Senhor agora vai utilizar, e Ele poderia fazer isto? Será que o Senhor poderia usar agora da sua autoridade como Deus Filho e dizer: cala-te, sai daqui, na minha própria autoridade? E Ele poderia, porque ali também estava 100% o Deus Todo-Poderoso? Não. O Senhor Jesus percebeu a ardilosidade de Satanás em manietar, em torcer, em desfigurar a palavra de Deus. A resposta de Jesus não muda. Respondeu-lhe Jesus: dito está, está escrito, as Escrituras dizem: não tentarás o Senhor teu Deus. E é interessante porque aqui Cristo, Ele de fato aponta não só para a divindade do Pai, mas Ele aponta para a sua própria divindade, mas Ele o faz como homem, e Ele utiliza as Escrituras passadas, que foram as tentações de toda sorte, porque, irmãos, a tentação de Satanás não se resume a essas 3 perguntas. Essas 3 perguntas foram o le grand finale, foi o grande final de todo aquele espetáculo que acontecia no deserto por parte de Satanás. Esse foi o final. Mas vejam só o que diz Lucas:
passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Ele voltaria para tentar destruir ao Senhor. Meus irmãos, qual foi a arma de Cristo aqui? Qual foi a arma de Cristo contra a investida de Satanás? Não foi palavra de ordem. Não foi arreda Satanás, sai Satanás, eu te ordeno, sai daqui, pula para lá, salta para cá, sai dele, entra nele, sai. Não foi nada disso. O meu Senhor, que tinha o direito e a autoridade, porque Cristo era e é a palavra de Deus, tinha toda a autoridade para usar da sua autoridade direta, subjetiva, pessoal, contra Satanás. Ele utilizou as Escrituras. Que ensino maravilhoso para todos nós. Cristo nos ensina que a arma contra Satanás são a revelação de Deus para a nossa vida. É por isso, irmãos, que o inimigo dá gargalhadas com pessoas que se dizem crentes e ficam utilizando palavrinhas, clichês evangélicos, ficam utilizando palavrinhas de ordem, ficam repetindo aquilo que não sabem. Ele ri disso. Porque o que Jesus nos ensina é que o poder ao nosso lado, que está contra Satanás, não é palavrinha de ordem evangélica ou gospel, são as Escrituras. E aqui também nos ensina que Satanás pode usar as Escrituras para torcê-la e tirá-la do caminho do Senhor. E como é que nós reagimos a isto? A exemplo do Cristo Todo-Poderoso, as Escrituras. Agora, qual é o seu nível de conhecimento das Escrituras? Eu posso assegurar a você que Satanás pode recitar as Escrituras de Gênesis a Apocalipse de cor. Satanás pode recitar as Escrituras de Gênesis a Apocalipse de cor. E nós? Qual é o conhecimento desta arma poderosa em Deus para a nossa vida? É triste quando nós percebemos tantos agrupamentos que se dizem evangélicos, que não tem nada de Bíblia, não tem nada de palavra, não expõem as Escrituras, não são radicais em estar pautados na revelação do Senhor, não ficam criando moda, ficam criando clichês, ficam criando palavrinhas de ordem, ficam fazendo show, e você percebe que aquilo ali não tem nenhuma função contra o fato de que nós somos tentados e podemos cair em pecado. Aliás, se existe uma coisa que Satanás tem muito apreço, é quando as pessoas começam a inocentar o homem e a mulher e a culpar só o diabo. Ah, ele é viciado em pornografia. Ah, é pombagira. Ah, ele é muito mentiroso. Ah, é chucaveira. Ah, esse meu filho é muito desobediente. Ah, é demônio nele. Traz aqui que a gente vai exorcizar. Perceberam? Não, o homem é uma vítimazinha, coitado. É uma vítima que precisa de ajuda. O culpado do meu pecado é o diabo. Agora é interessante porque quando nós estivermos diante do trono do Senhor, sobretudo aqueles que rejeitaram a salvação, poderão dizer o que quiserem. Poderão dizer assim: em teu nome nós fizemos tantas coisas bonitas lá, Senhor. Em teu nome nós fizemos tantas coisas. Ou então, ah, Senhor, lembra, eu era vítima, as pessoas da minha igreja diziam que era o diabo. A arma contra o inimigo é a palavra de Deus, não é a sua nem a minha. Às vezes vemos tantas pessoas como crianças, como mimadinhos, que acham que a palavra dele tem algum efeito sobre o diabo. É a palavra
palavra de Deus, meus irmãos. Meus irmãos, entenda isto: Cristo, a palavra encarnada, utilizou as Escrituras contra o diabo. E isso o Senhor fez para mostrar que Ele era, de fato, o Filho de Deus aprovado pelo Senhor. Cristo poderia naquele momento levantar a sua mão e, como Deus que era, fulminar o inimigo. Mas Ele se submete a toda esta metodologia para mostrar que de fato Ele era o Cristo, o Filho de Deus aprovado. Por isto, Ele agiu daquela forma para o nosso bem e para nos ensinar a maneira correta de agir contra a tentação. Meus irmãos, eu creio que uma das maiores armas que nós temos contra a tentação do diabo é encher a nossa mente das Escrituras do Senhor, encher a nossa mente das Escrituras sagradas. Por isso eu quero finalizar trazendo aqui 3 aplicações para a nossa vida. A primeira delas está em Romanos capítulo 8, do verso 36 ao verso 39. E eu quero que Paulo, o próprio apóstolo, faça a primeira aplicação que eu quero trazer hoje com relação à obra de Cristo em nosso favor contra a tentação. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, do verso 36 ao verso 39, ele diz assim, Romanos 8, a partir do verso 36, diz assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Isso aí é o crente. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Este é Cristo. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, ou seja, nem Satanás e seus comparsas, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. Nada pode nos separar da obra de Deus. Satanás não tem poder para destruir a obra de Cristo na minha vida. Meu irmão, você é crente, você vai para o céu. Você diz, mas pastor, mas eu peco, pastor. Ah, pastor, sim, eu sei, nós somos pecadores e vamos pecar, mas a graça, a obra, o amor, a solidariedade de Cristo na nossa humanidade é muito mais forte do que isto. É por isto que Cristo, lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 33, ele diz, no mundo tereis aflições, mas coragem, meu filho, tem de bom ânimo, fica alegre, eu, Cristo, venci o mundo. É por isto que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, a segunda aplicação que eu trago, com esta garantia da vitória que nós temos, já somos, não vamos alcançar a vitória, já somos vitoriosos, vamos para o céu, vamos morar com Cristo por toda a eternidade. É por isso que nós devemos nos lembrar que assim como Cristo, quando nós entramos, no nosso caso, não Cristo, Cristo já estava, Ele é o Rei Supremo do reino de Deus, mas quando nós entramos no reino de Deus, nós passamos a ser perseguidos por Satanás o tempo todo. Eu sei que você já ouviu aí algumas igrejas dizendo, pare de sofrer, né? Você já viu isso? Satanás está no seu encalço. E ele não vai descansar enquanto, na percepção dele, você abandonar o caminho. E para abandonar o caminho, você pode até frequentar a igreja. Satanás diz, não, pode frequentar a igreja, não tem problema não, pode ir lá.
frequente, é bom. Porque Satanás quer que nos desviemos do Senhor aqui, ó. Bem aqui. No coração. Meus irmãos, o Evangelho diz que nós passaríamos por tribulações, por apertos, de todas as ordens. É por isso que nós precisamos compreender que Cristo está conosco. Cristo está no barquinho, em meio à tempestade. Cristo é aquele que conhece a nossa dor, a nossa luta, e está do nosso lado. É por isso que somos mais que vencedores. Mas lembre-se que você, até o dia em que você abrir os seus olhos e contemplar a Cristo de braços abertos para recebê-lo no céu, até aquele momento, você estará no deserto. Embora já estejamos também no jardim, porque já somos salvos, mas ainda não na sua completude. Mas um dia nós estaremos completamente no jardim, mas até chegar lá, a serpente vai morder o seu calcanhar até o fim. Mas nós já esmagamos em Cristo e esmagaremos a cabeça da serpente como soldados de Cristo, de um exército que já venceu. Meus irmãos, a terceira aplicação que eu faço para você nesta noite. No mundo sofreremos, sem dúvida nenhuma. E devemos saber que a nossa vitória não está na nossa fé, como se a nossa fé fosse um fim em si mesma. Eu tenho fé, então eu sou melhor do que aquele irmão, porque eu tenho mais fé do que ele, então eu vou vencer. Isso não existe. O nosso sofrimento nesse mundo encontrará alento, conforto, amor, carinho ainda nesse deserto em Cristo Jesus, não por causa da minha fé como um objeto em si mesmo, mas por causa da promessa do amor e da graça de Cristo. E é por isso que eu encerro fazendo a seguinte pergunta para você: você ama esse Cristo? Você ama de verdade? Lembre-se do que ele foi capaz para assegurar uma vida no jardim. Lembre-se que ele retirou a todos nós do deserto, da dor, da morte e do desespero, para as delícias do jardim, de onde fomos retirados pelo nosso primeiro pai, Adão. A Cristo seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o amor da nossa parte por esta obra em nossa vida. Fiquemos de pé e oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque 2 versículos do Evangelho de Marcos estão carregados de doutrina, de teologia, estão carregados, ó Deus, de preceitos da tua palavra que vêm lá do Velho Testamento. Ó Senhor, muito obrigado por esta obra de Cristo por nós. Obrigado, Senhor, porque não depende de nós, depende de Cristo. E Ele não apenas é poderoso para nos proteger, mas Ele sabe o que é padecer dor, Ele sabe o que é sofrer neste mundo. Ó Senhor, Cristo, quando olha para nós,
Ele olha com o olhar de solidariedade também, porque apesar de não ter pecado em hipótese alguma, mas ele foi tentado impiedosamente, reiteradas vezes, por Satanás. Ele sabe o que é isso, Senhor. Ele sabe o que é viver neste mundo que jaz no maligno. Ele sabe o que é ser um crente, viver nessa terra onde Satanás é o príncipe deste século. Como ele mesmo disse ao próprio Senhor: todos estes reinos foram dados a mim. Ó Senhor, o que seria de nós se estivéssemos sozinhos? Mas nós temos uma mão poderosa que toma a nossa mão trêmula e amedrontada, segura firme e diz: sigamos em frente, eu te conduzirei em segurança para o jardim das delícias. Ó Senhor, muito obrigado, porque este ato significa olhar para a cruz, significa olhar para o sofrimento e o padecimento, significa olhar para o Senhor que se submeteu à tentação. Por isso, que saiamos daqui amando ainda mais a Cristo, para a tua honra e para a tua glória. Por isso, que a graça desse Cristo sobre nós, que o grande amor de Deus Pai, que foi capaz de doar este Filho para morrer em nosso lugar, e que a segurança, e que o consolo, e que a intermediação na nossa oração, e que as capacitações no reino e neste mundo, vindos todos do Espírito de Cristo, do Espírito de Deus Pai, do Espírito Santo, estejam sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos e sobre a vida de toda a igreja espalhada por esta terra, agora e para todo o sempre. Amém. Sente um pouquinho, meu irmão. Eu quero apenas lembrá-los que nós estamos como igreja realizando uma campanha que se chama